Olá, Ana, mais uma vez, boa tarde. Estamos aqui hoje para falar da dúvida. A dúvida que se instala e que afeta tanto a nossa vida e afeta tanto a nossa realização pessoal, porque uma das coisas que eu acabo por perceber é às vezes até aquela hesitação que surge de será que eu estou no caminho errado? Como é que eu vou sustentar isto se já tentei tanta coisa? Ou se até sinto um bloqueio tão grande que não consigo desbloquear. E hoje é o tema que nós vamos trazer, esta dúvida que corrói a vida, não é? De tantas maneiras. Portanto, vamos lá, Carla, por favor, traz aí a tua visão sobre esta dúvida. Tudo bom, Raquel? Na verdade, a dúvida, né, é uma coisa natural que todos nós temos, né? Mas que eu sempre olho assim para uma direção que é aonde que a gente foca, porque todo mundo tem seus traumas, né? Então, geralmente a gente foca naquela questão de, será que eu tô certo? Quando eu falo esse será, já é uma dúvida, né? Ou seja, a gente acaba duvidando da nossa própria integridade, daquilo que a gente sente. Então, se eu já tô partindo do princípio do foco de que será, né? Já é uma interrogação. Quando eu digo será, já não tem mais certeza. Então, na minha visão, assim, a gente precisa confiar mais naquilo que eu sou, né? E aí começa a voltar sempre pro quem sou eu, né? Porque eu preciso me conhecer antes de eu começar a seguir uma direção. Porque quando surge a dúvida, é porque a coisa não está girando bem dentro da gente, né, Raquel? Sabes que há pouco tempo eu estava a pensar aí nessa questão da autoridade interna que tu mencionaste, que é quando nós perdemos a confiança em nós. E normalmente esta falta de confiança em nós vem sempre de um lugar de má experiência, má memória, em que a pessoa foi espontânea, fez alguma coisa e, entretanto, ouviu se calhar um comentário a dizer isso é demasiado, isso é excessivo, para que isso tudo? E há ali aquela crítica que acaba por criar ali um receio no sistema em que a pessoa pensa: não, eu não posso ser eu, porque caso contrário, isto vem aqui uma consequência. E a dúvida está aqui muito entrelaçada com este medo da consequência, que é: se eu escolho isto, a partir daí, o que é que vai acontecer? E eu quero aqui trazer uma questão aqui com isto da dúvida e da escolha, porque muitas vezes está aqui implicada uma ideia de fatalismo. Se eu escolho aquilo, já não há margem para voltar para trás. E uma das coisas que nós temos que trazer aqui é como é que esta impossibilidade de voltar para trás pode estar até relacionada com a nossa realização pessoal e que é o que nos motiva a não decidir porque estamos presos num programa de medo, não é? Porque se eu depois vou para ali, quem é que eu tenho que ignorar? Quem é que me vai invejar? Quem é que eu tenho que pôr de lado? Porque esta é a realidade. Porque muitas vezes há uma parte do sucesso que é incompatível com determinadas relações e com determinadas lealdades nossas. E depois aqui esta questão de como lidar com a decisão que foi uma indecisão lá atrás, no passado,
e o quanto isso pesa no momento atual enquanto arrependimento. Eu se calhar vou ser aqui um bocadinho mais concreta. Às vezes nós temos lá decisões, ou melhor, indecisões lá atrás, e quando nós não decidimos, já é uma decisão. Por isso é que é uma ratoeira tão grande. E a vida vai passando, e entretanto, anos mais tarde, começamos a ver as coisas de outra maneira, e nós pensamos assim: epá, eu se calhar fiz ali budé, eu fiz ali. Portanto, eu decidi não escolher. Eu até vou ser mais concreta. Houve uma pessoa porque me trouxe uma história muito interessante, que foi de um relacionamento que não foi vivido. Essa pessoa não viveu esse relacionamento, apesar desse relacionamento ter ficado sempre ali, no campo. Se tivesse corrido bem, e como é que teria sido? E eu ainda não esqueci esta pessoa. E, e estava num momento em que era preciso começar a olhar para e o agora? Como é que estamos? Porque estava ali num momento de reflexão de vida, de como é que eu vou caminhar daqui para a frente, porque eu tenho esta compreensão de que podia ter sido o relacionamento da minha vida, mas eu não o escolhi. E agora, como é que eu vivo a minha vida? Será que eu me consigo realizar pessoalmente sem esta relação? E se, por exemplo, quem nos está a ouvir tem algum tipo de situação semelhante, o que eu convido a fazer é perceba, primeiro que tudo, com paixão, vá lá atrás e vá perceber quem era você ou qual era um medo que na altura surgiu que o impediu de escolher aquela situação ou de viver aquela situação. Porque é daí que consegue compreender. Olha, a minha escolha realmente foi baseada naquele medo. Ou porque eu tinha vergonha do que os outros poderiam dizer, ou porque eu tinha vergonha de que os meus pais não aceitassem, ou porque era preciso tanta coragem e se calhar ser ali rebelde para assumir ali aquela situação. E eu não consegui. E nesse momento, o facto de nomear porque é que não conseguiu vai ajudá-lo imenso. E quando nomeia isso, é começar a perceber, então, muito certo. Então, na ausência disso que não escolheu, o que é que conquistou? Porque é importantíssimo ver a conquista. Porque se a pessoa não consegue ver a conquista, não consegue adquirir esta segurança interna para então começar a decidir. Porque depois continua a achar, eu só decido porcaria, como é que eu vou sair daqui? O que é que nós depois percebemos na dúvida? Que a pessoa sorrateiramente vai seminando, porque depois quer a resposta do terapeuta, quer a resposta do amigo, quer a solução dali daquilo que ela acha que sabe mais, e o que é que vai trazer? Cada vez mais dúvida, porque a dúvida tem esse problema. Alimenta-se com mais dúvida. A dúvida só sana quando a resposta vem do dentro. Ana, por favor. É. E ali, essa dúvida, né, como você já falou, né, por trás existe um medo, porque é como se você começasse a rodar dentro de um programa que está ligado a um trauma, né? Então, quando você aciona ali a dúvida, é porque com certeza o trauma está rodando. Você está, né, lá naquela situação em que você sentiu aquele medo, né? E aí, na verdade, acaba sendo uma ilusão quando você acredita que ficar na dúvida vai te impedir de vivenciar algo que é o desconhecido. Porque geralmente o medo é o medo do desconhecido. Porque eu não sei como eu vou, eu não consigo visualizar essa situação no futuro. Então eu quero enxergar lá na frente, mas eu não tenho essa visão.
né? E aí, o que que eu faço? Por que que eu não enxergo? Porque eu tô lá atrás, na verdade. Eu tô lá atrás, naquele medo que me prendeu e que fez com que eu acionasse essa emoção. E quando a decisão é a dúvida, é se iludir, né? No sentido de, não, eu não vou me colocar aqui nessa situação porque isso me dá muito medo e dói, né? Quando faz essa escolha, na verdade, você reforçando aquele sentimento que você teve quando teve o trauma. E aí, quando a gente acaba fazendo isso, é quando a gente fala, não, já que eu não consigo, né, manifestar aquilo que eu penso, que é o meu racional dizendo isso é melhor para mim ou não, você acaba optando por, deixa eu aqui ficar anestesiado e deixando a vida levar, e aí eu não consigo, é como se fosse, eu não consigo intencionar para onde eu quero ir, entendeu? E aí, essa é a armadilha, né? É quando a gente fala, eu me auto-saboto, né? No sentido de eu tô fechando os olhos, me põe aqui uma venda e manda eu sair andando. Eu não sei nem para que lado que eu tô indo, né? Tipo, deixa a vida me levar. E aí é onde que começa a confusão. Por quê? Porque você não sai daquela situação toda vez que eu tenho que decidir algo, porque quando a gente decide é quando você está sendo a autoridade da sua vida, você está direcionando a sua vida, né? Se a gente imaginar ali uma carruagem, é como você pegasse as rédeas e dizendo, não, agora você vira aqui para o cavalo, né? À direita, ou agora vai reto. Agora, se você não está se colocando como a pessoa que decide a sua vida, se você quer ficar colocando a culpa nos outros, né? Ou a culpa tem que ser de alguém, porque eu ainda não estou pronta para dizer, não, isso foi falha minha, ou isso deu certo porque eu decidi assim. Porque a gente está, de novo, olhando para aquilo que não deu certo. E aí, tudo vai ser um prato cheio para eu sempre olhar para o que não deu certo. Porque quando a gente aceita de verdade, né, aquilo que você vai direcionar. Porque se for raciocinar, não é inteligente você soltar a rédea do cavalo e falar, vai, né? Então, é mais ou menos isso que vai aqui desenrolando. Ou você assume a sua vida e percebe o que você quer, confiando naquilo que você, né, que você quer e que vai dar certo, porque pode falhar? Pode, mas assim, se você falhar, você já sabe qual caminho você tomou que não deu certo. Você pode tentar novamente um caminho diferente. Agora, se você nunca quer olhar para isso, você vai desgovernado, cada hora para um lado, e acaba muitas vezes nem enxergando o porquê daquilo. E aí fica nesse ciclo girando, né, incessantemente ali até a hora que cai uma ficha. Raquel. Aquilo que tu disseste sobre a dúvida criar uma dispersão de energia. E é realmente isso. Acaba por, de facto, não permitir ter foco. E quando nós não temos foco, tudo é possível. E quando tudo é possível, a pessoa não consegue até depois sentar-se e priorizar, porque muitas vezes a dúvida traz esse excesso de possibilidades em que a pessoa não sabe priorizar. Para onde é que eu vou? O que é que eu realmente vou agarrar? O que é que eu vou fazer? E agora, com esta conversa, eu até estou a lembrar-me, no desenho humano, nós temos uma porta que é o 11, e a porta 11 é a porta das ideias. Quem tem esta porta, quem é curioso pode ir ver no seu mapa. O porta 11 está lá em cima, no ponto que se chama Asna. E
pode ser invadido por todo o tipo de ideias, por todo o tipo de possibilidades. E muitas vezes o que se percebe neste tipo de pessoa que tem esta energia ativa é que consegue fazer pontos em vários assuntos, portanto, é como se fosse uma caixa de Pandora aberta em termos de soluções, hipóteses, caminhos. E o que é que acontece? Muitas vezes percebemos que estas pessoas são extremamente, ou melhor, estão extremamente frustradas, porque dizem: eu tenho aqui um mapa mundo quase dentro da minha cabeça e eu não consigo concretizar. E quando nós vamos compreender a questão de saber priorizar, nós vamos começar a entrar por aquele caminho que é onde é que a pessoa prende a expansão. Porque às vezes lá está, tem este monte de ideias, mas porquê é que não consegue sequer priorizar? Não é? O que é que se passa ali? E uma das coisas que eu quero trazer aqui é começar a perceber o que é que sucesso, realização trazem para o seu sistema. Porque muitas vezes o que é que nós temos? A pessoa diz assim: eu quero ter sucesso. Muito bem. Mas o que é esse sucesso? Porque esta noção de sucesso muda muito. Há pessoas que vão dizer assim: olha, eu quero aquela vida mais típica, que é casar, ter filhos, ter netos, fazer realmente bem dentro daquilo que é o mais comum. E nós vamos ter outras pessoas que dizem assim: eu não quero nada disso. Eu quero ir viajar pelo mundo inteiro. Eu quero ir conhecer o maior número de países que eu, conhecer, que eu conseguir. E são sucessos distintos. E nós aqui temos que perceber realmente o que é este sucesso. Há aqui outra questão que eu gostaria de trazer nesta definição do sucesso. O quanto é que esse sucesso pode estar associado, por exemplo, a ser visível? Nós, às vezes, temos pessoas que não se conseguem realizar porque têm medo de ficarem expostas. Porque estar visível é estar exposto. E o que é que isto significa? Que a pessoa pode ficar com medo de ser atacada, que pode ficar com medo da inveja, que pode ficar com medo de ser excluída de determinados grupos. Quem é que me vai passar a ignorar porque eu, entretanto, torno-me visível e venho defender isto? Ou começa a ter sucesso? Porque há pessoas que não aguentam o sucesso dos outros, não é? Ou ir percebendo dentro daquilo que é o sucesso, o que é que pode prender e pode retrair a pessoa dentro da sua realização. E agora, com esta história de retrair, há uma coisa que eu quero aqui chamar a atenção. Porque a pessoa, dentro do seu desejo e da sua visão de eu vou realizar-me assim, e depois, quando vai fazer o primeiro passo, o corpo contrai. E o que é que acontece? A pessoa perde a motivação, a pessoa perde a consistência, perde o caminho. E entra a dúvida. Começa a dúvida. Se calhar não é bem por aqui. Se calhar também não. E aí é preciso ter muita, muita atenção nesse movimento. Não é por sentir o corpo contrair que está desalinhado da sua realização pessoal. O corpo a contrair pode ser um sinal de estar ainda preso àquele programa de sobrevivência que ainda está na sua mente inconsciente e que ainda está ali, tipo, alerta, que isto pode correr mal, alerta, porque eu já vivi qualquer coisa parecida com isto e da outra vez correu muito mal. E é começar a desligar deste programa para começar então a alinhar com algo conectado com o seu mundo de desejos. Porque assim, se você tem o desejo, isso deve ser para realizar, não? Porque os seus desejos são diferentes dos meus. Então, porquê é que vem com esse desejo? É só para dizer que sim?
Que é para viver frustrado? Não sei, não. Ana, É, é, essa conversa me remeteu, né? Quando você fica ali, a gente fica ali com um programinha que foi passado para a gente, o que que é sucesso, né? Então, o sucesso, aí tem a lista, né? Que eu imagino como uma lista que a gente está checando, dando check ali, mas é, primeiro é entender, né? É o autoconhecimento primeiro. É o que que eu quero? Será que eu quero mesmo esse tipo de vida aqui? Né? Para entender se essa retração tá ligado a isso não faz sentido para mim, mas eu tô ali com a mente fixa naquela lista, ou se aquilo que eu quero tá batendo em alguma crença limitante, porque, né, tem as pegadinhas, vamos dizer assim. E aí, se para eu entender se isso tá batendo, porque não é o meu desejo de verdade, mas sim é aquele programinha piscando de que, olha, sucesso é isso aqui, e eu não conheço o que é sucesso para mim, porque para mim eu preciso entender, espero que eu gosto. Isso aqui me deixa confortável, mas não confortável no sentido de anestesiado, confortável no sentido de que eu me preencho com isso, né? Isso eu fico feliz quando eu faço isso. E aí a confusão tá quando acontece algo no sentido de, ué, mas eu achava que eu gostava disso, mas isso me dá muito medo, eu paraliso aqui. Então, parece simples e mas quando a gente aciona os nossos traumas, a crença limitante ou aquela ideia fixa, fica confuso. Então, a dúvida também pode partir, né, sempre desse lugar de dor, mas que eu preciso reconhecer onde que é isso, em que lugar que eu preciso agir aqui, né? É o ganho de consciência. E esse ganho de consciência a gente só consegue quando a gente tem o autoconhecimento, né? E a gente pode ter isso se a gente quiser mesmo de várias formas. A forma mais rápida, né, são as técnicas, a gente ir com o profissional e tal. E tem a outra forma que tem pessoas que, por elas mesmas, às vezes mais caminho mais longo. Então tem vários caminhos, né, para tudo. Mas voltando ali quando você falou, né, sobre a pessoa que tem o 11, tem várias ideias. Sempre a gente está num mundo da dualidade, né? Então, a pessoa que ela é rica em ideias, também ela tem essa outro lado que é se manter nas ideias. Então, é tanta abundância de ideia que aí eu não consigo me estabilizar e dar continuidade naquela ideia que faz sentido para mim. Porque para sustentar algo e manifestar, eu preciso me sustentar no caminho, no sentido de que eu preciso estar ali firme e entendendo que é um processo e que tem um tempo. E se as ideias brotam, né, surgem ali sempre, a toda hora, você precisa estar atento de quando dizer, não, espera, tem várias ideias, mas essa aqui, para mim, faz muito sentido. Então eu vou me manter aqui, né? Até que isso seja manifesto de alguma forma. Porque senão, de novo, você se perde, né? Então, isso um exemplo, mas tem vários, né? De várias situações. Mas lembrando dessa dualidade, né? Que por isso que muitas vezes, às vezes aquilo que mais paralisa é onde a pessoa precisa olhar. Porque dali é igual o antídoto, né, do veneno da cobra. Você precisa da cobra
Precisa, né, do veneno para você descobrir a saída, a solução, né? E essa solução é o que também serve para a gente. O que é que está me paralisando aqui? O que está doendo? Por que que é olhar? Por que que eu não estou conseguindo, me movimentar para o caminho, para a direção que eu quero? O que está segurando, né? Então é sempre no ponto, igual você trouxe, de maior dificuldade que a gente talvez vai encontrar a solução. Mas se eu fico presa na dor de olhar, ai, nossa, olha que difícil, nossa, tá doendo, tá doendo, tá doendo, e aí eu fujo, né? Eu me anestesio, eu não quero ver, me ponho uma venda aqui, vamos colocar a culpa em alguém, porque tá pesado. E aí nessa escolha, porque é uma escolha, né? Nessa escolha de anestesiar, que a pessoa não consegue ir além e mudar isso, girar a chavinha pro, espera, isso aqui, se eu fizer dessa forma, pode resolver o meu problema, ou o meu desafio, né? Raquel. Há aqui uma coisa engraçada que tu trouxeste, porque, de um ponto de vista vá, mais abstrato, uma das formas de trabalhar a dúvida é transformá-la ou transmutá-la em discernimento. Portanto, a dúvida não é uma condenação. Atrasa a vida, atrasa. Porque enquanto faço, não faço, e depois eu não consigo, e depois muda a rota. Claro que atrasa. Contudo, aqui a magia acontece quando a dúvida se transforma no discernimento. E qual é o problema ou a dificuldade em transmutar isto? Está naquilo que tu referiste, que tem a ver com essa consistência, em manter. Porque o problema está em manter. A dúvida começa logo a dizer, se calhar não é o caminho certo. E a pessoa, então vou aqui mais para o lado. E aqui começa a correr muito mal. O discernimento vem com a prática. Vem no sentido de eu vou manter-me tempo suficiente nisto para começar a compreender o que é que o meu sistema começa a afinar. Não é voltar-me para ninguém, e aqui se calhar vai haver gente que me mata, mas tudo tem o seu lugar. Porque quando nós olhamos para um sistema, para um mapa astrológico, para um mapa do que for, muitas vezes as pessoas vão à procura do quê? Estou aqui na dúvida, eu não sei o que fazer. Então anda cá. E a pessoa lá vai tentar perceber se dali sai uma resposta para ela decidir. E é aqui que é preciso ter cuidado. Porque se a pessoa se vicia neste movimento, vai sempre abrindo mão da autoridade interna. Mais dúvida, menos discernimento. Isso é trigo limpo, farinha amparo. Porque não. Aqui há a autoridade interna. Porque a autoridade interna, eu sou sincera, é chata. É chata porque tu tens que a ouvir, tens que lhe dar tempo, tens que experimentar as coisas, tens que tentar e tens que errar, e tens que acertar, e ficares às vezes na dúvida se acertaste. Portanto, é muita coisa aqui para selecionar e para filtrar. Até tu começares a entender. Espera aí, é aqui que está a autoridade interna. E a autoridade interna vai demandar ser praticada. Porque a pessoa sentir, é isto. E depois diz assim, então já sei o que é, então não pratico mais. Não, não. É o contrário. Vai ter que continuar a exercer essa autoridade interna. E uma das coisas que eu considero que possa ser mais difícil na autoridade interna, e eu digo isto porque há pouco tempo eu assisti a uma situação em que havia ali questões de autonomia. O que fazer para ser mais autónomo e neste sentido, e mais confiante. E o que é que acontecia ali? Aquilo que tu referiste há bocado é dar do mesmo veneno, é começar a perceber aqui estas subtilezas. Se estamos a falar da autonomia,
automaticamente nós estamos a falar de dependência do lado oposto, não é? É o oposto. Se estamos a falar de dependência, há ali lealdade a qualquer coisa, a alguém. Seja um comportamento, seja uma crença, seja o que for, mas há ali uma lealdade a alguma coisa. E muitas vezes a questão das lealdades estão muito assentes nas nossas identidades. Como é que aquela pessoa me vê? Como é que aquele grupo me vê? Ai, vê-me como uma querida, como uma fofa, acham que eu tolero imensa coisa porque tenho imensa paciência. E, entretanto, há um dia em que tu, com a tua autoridade interna, pensas assim: chute no balde, acabou! E depois bancar isto. E é assim que se constrói a autoridade interna: é dar o chute no balde e assumir que se dá o chute no balde e assumir a consequência. Por isso é que é muito importante, quando começa aí a ficar invadido com dúvidas, é começar a perceber, eu tenho medo de que consequências? É mencionar mesmo, ai, tenho medo que depois seja envergonhado, tenho medo que me critiquem. Tinha aquele grupo, sei lá, desde a infância e, entretanto, aquilo vai ao ar. E isto são as lealdades escondidas, não é? Porque nós temos sérios problemas com a questão do pertencimento e da exclusão. Até porque já tive aqui aquelas lembranças de sobrevivência. Será que consigo sobreviver ou não? Ana, E aí vai para aquele caminho dos nossos apegos, né? Porque acaba que a gente se identifica com aquela personagem e a gente vai criando as nossas máscaras, né? E a personagem ali de acordo com o quê? Com a minha dor, né? Sempre que a gente ficar preso no que os outros vão pensar, a gente está falando de onde é que dói. É onde é que dói. Quando eu quero olhar para o externo e estou buscando a validação externa, em, assim, vamos dizer assim, no fundo, eu estou querendo liberar, né, pôr assim uma válvulazinha de pressão naquela dor que está inconscientemente, no automático, subindo, né? Por quê? Porque a gente acaba sendo uma cilada quando vamos colocar aqui um exemplo, né? Você chega lá num grupinho de amigos seu e ali naquele grupo, né? Que vamos dizer que esse grupo é o grupo que da leitura do livro, não sei, ou o outro grupo é o grupo da seja lá o que for, da igreja, ou, entende? Ou grupo de oração, não importa, qualquer grupo, né? Quando a gente está num grupo, o que que acontece nesse grupo? As pessoas começam a te elogiar ou, de alguma forma, te criticar, direto ou indiretamente. E ali você vai criando uma personagem. Por quê? Isso aqui agradou. Então eu vou começar a fazer assim, né? Porque eu quero ser querido, porque eu não quero ser excluída, ou porque N razões, né? Porque eu quero, que eu quero ter o meu valor, né? Ou, mas isso aqui para mim é demais, então eu vou falar isso, mas quando eu falo, alguém me julgou. Então, nossa, essa parte minha eu não posso mais mostrar. E aí é como se tivesse uma massinha ali que você vai moldando aquela imagem que você considera mais confortável para você, né? E quando a gente faz isso, a gente está deixando de ser íntegro com aquilo que a gente é.
com a emoção que eu tive na hora. Se eu gostei dessa reação ou não que você fez, ou não importa, ou se eu concordo com essa ideia ou não. Porque tem N formas de fazer, mesmo que eu altere, mas eu pus a minha, eu expressei a minha ideia. Na próxima vez, não foi agradável. Ué, mas eu posso expressar a mesma ideia de uma outra forma, mas eu consigo? E por que que eu não consigo? Por que que eu expressei dessa forma, né? Então, é um olhar para si. Mas geralmente o que que a gente faz? Não, essa figurinha aqui que eu criei funcionou e vamos se apegando naquela figurinha até que eu me sinto aquela pessoa. E aí eu fico apegada àquela pessoa que eu criei, aquela identidade. E quando eu penso que eu vou ter que soltar aquela identidade se eu for eu mesma, dói, porque, nossa, era aquela estava funcionando, né? Não estava indo de encontro com aquilo que estava me doendo. E ali é uma forma de se anestesiar, criando essa personagem, né, que a gente cria ali para poder se apresentar, vamos dizer assim. Raquel. Ah, eu acho que é isso que tu trouxeste, vai bater ali muito naquela questão de o medo de decepcionar, porque o medo de decepcionar vai exigir que tu também termines determinada história na tua vida. A pessoa via-te daquela forma e, entretanto, tu dizes assim: não, não é. E isto entra aqui numa espécie de choque elétrico na cabeça, porque muitas vezes nós confundimos coerência, não é? Coerência de comportamento. Eu sou esta. Com o facto de nós estarmos a lidar com a vida, nos termos que adaptar à vida, com as ambiguidades da vida e também com a falta de controle inerente que é viver. Por isso, é mais natural nós irmos no fluxo da vida e irmos mudando, vestindo máscaras, ou se calhar melhor, ir partindo máscaras para encontrar aquela que é mais real naquele momento. Contudo, nós temos muita dificuldade em percepcionar isto. Nós temos tendência a pensar, definiram-me assim, aquela fui eu naquele momento da minha vida, como é que agora eu vou tirar aqui do saco outra pessoa? E quando este medo surge, começa realmente a imperar a dúvida, porque depois isto entra assim numas camadas mais profundas, que até é, quem sou eu? O que é que eu quero? Porquê é que eu não consigo ser a mesma pessoa? E depois é fácil irmos já procurar. Porque o outro fez aquilo, agora eu já não sou a mesma pessoa. Mas vai buscar uma versão que se calhar já praticou lá atrás. E aqui é muito importante começar a compreender o que é que não quer assumir, porque a dúvida é não querer assumir algo, é não querer assumir as consequências, é não querer assumir uma vida que depois daquela decisão já não volta atrás. E é ultrapassar o medo de ter essa vida e de perceber que há relações que vão ao ar, porque vão. E eu acho que eu tenho que dizer isto até como terapeuta, porque é frequente eu apanhar esta situação que as pessoas começam a fazer terapia e começam a sentir que não se encaixam com outras. Começam a perceber as coisas de outra forma, o comportamento delas começa a mudar, começam a deixar de tolerar outras situações e começam a perceber: espera aí, que isto já não é bem o meu lugar. E começa a surgir assim: fico com este grupo ou não? Porque agora é tão difícil arranjar amigos. Dou-me com esta pessoa ou não? Será que posso ser mais, sei lá, diplomática?
e mantenho a relação. E depois começa a surgir assim, mas se calhar estou a auto-atrair-me, porque há ali comportamentos horrorosos que eu odeio. E a pessoa fica ali naquele limbo. E aquele limbo vai tirando a autoridade interna, vai tirando firmeza para decidir. E atenção, eu não estou a dizer que tem que fazer a decisão de um momento para o outro. Não tem. Mas é precisamente começar a perceber para onde é que eu vou. Eu vou dizer aqui uma coisa que pode ajudar no sentido de das coisas que mais me abanou como terapeuta foi eu compreender que eu tinha uma fixação pelo padrão do passado que engatava a história. Gente, a sério. E para mim, tipo, o salto foi quando eu percebi: então, mas se os padrões estão aqui, então eu caminho para a frente. Oi, vamos! E, e uma das coisas que eu depois comecei realmente a perceber é que até mesmo quem vem para a terapia quer ir a esta coisa do desbloqueio. Sim, amor, tudo bem, mas como é que é então a nova identidade? Como é que é esta nova pessoa se não tiver este problema? Um dia deste eu tive uma parte de uma sessão muito interessante que eu vou partilhar, até porque eu acho que pode ser útil às pessoas começarem a pensarem desta forma, em que a pessoa sugeria a sua própria forma de resolução do problema. E então a resolução do problema era o quê? Fazer uma regressão para ir fechar um conflito. Porque aquele conflito aconteceu, aquela dor aconteceu e não houve closure, não houve o fechamento. Portanto, fica aquilo ali aberto. E nós já sabemos que isto é uma tortura. Porque, sim, alimenta todo o tipo de dúvidas. Ah, e se eu tivesse feito assim? Ah, e se calhar se o outro tivesse. Criam-se todos os cenários e panoramas. E na altura eu estava a dizer, então, eu acho que isso é precisamente alimentar o vício do padrão. Porque o padrão está fixado em querer e fazer fechamentos. E a vida não é sobre fechamento, gente. Há tanta situação na vida em que nós não temos fechamento, não é? Em que não há aquela despedida. Porque às vezes, até no final dos relacionamentos amorosos, há pessoas que demoram anos a resolver aquilo porque falta aquela conversa. Se eu tivesse tido a oportunidade para dizer isto, eu acho que hoje era diferente. Não, amor, não é diferente. Não é diferente. Está a alimentar essa questão de um cenário possível, a alimentar essa dúvida interna, que afinal poderia ter feito as coisas de forma diferente, e está a ficar presa num vício de rede neural, é mesmo de caminho neural. E aqui o salto é precisamente, ok, então como é que eu consigo ser quem sou eu quando eu tenho situações na minha vida em que não há fechamento, em que eu tenho um final de um relacionamento em que não houve aquela conversa. Quem sou eu? Quem é esta mulher que faz frente a isto? E aqui a pessoa tem que começar a perceber, espera aí que afinal, se eu para ser assim, eu tenho que começar a pensar de forma diferente, não é? Porque, É, aí, não desculpa, é? pode. Não, diz, porque é trazer aqui esta questão de a dúvida não é só uma questão mental e um entretenimento mental para fugir às incertezas da vida. A dúvida é algo que se retroalimenta até com situações que não são terminadas na nossa vida, porque não nos fizeram a vontade, porque nós queríamos era aquela conversa e irmos ali mais lá. Não, gente, se estiver preso aí, vai ficar agarrado aí, ó, nem digo quantos anos, mas vai ficar, vai sim. Ana, É novamente o foco, né? Se você, igual você trouxe, né? Se você fica preso no passado, como é que eu vou para frente?
né? É o foco que eu tô dando. Qual é a parte da história que eu tô me apegando, né? Então, se eu quero, vou dar um exemplo, né? Vem aqui uma pessoa tratar comigo, teve um caso assim, e aí a pessoa estava com problema no casamento e ela queria resolver o casamento, mas tinha várias questões com que fazia com que ela ficasse dependente. Primeiro já, né, eu como profissional já tinha visto que a dependência era até no colocar o marido como culpado, né, de tudo, né? Mas não é nem essa questão, né? Porque isso é uma coisa comum que a gente costuma fazer naturalmente. Mas a questão quando você chega querendo que uma outra pessoa solucione a sua vida, fica praticamente impossível de você solucionar, porque ninguém consegue solucionar a sua vida, né? A gente, como profissional, a gente consegue ajudar as pessoas a identificar, né, o que que tá, aonde que precisa ser trabalhado, né? O que que precisa olhar de verdade, direcionar, né? É dar a mão assim e falar, vamos junto, né? Fazer o caminho. Mas se a pessoa, nesse caminho, não entender que ela que muda a vida dela, fica sem o fechamento. E aí não é a questão, não é o profissional, mas sim, e nem pode ser o profissional, pode ser uma outra pessoa que você está querendo que te ajude, não importa quem seja. Mas enquanto as pessoas não tomar as rédeas da vida nas suas mãos, não tem mudança. Tem mudança, sim, ela vai andar um pouquinho para lá, vai melhorar alguma coisa, vai conseguir enxergar diferente, mas aquilo mesmo que ela veio buscar, talvez aconteça mais para frente, dependendo da escolha da pessoa. Porque é, no final, né, desse tratamento que eu estou citando aqui, foi feito desbloqueios, né, nas situações que precisavam ser desbloqueadas. Ela começou a enxergar diferente, mas quando ela voltou assim para a realidade, que ela falou: Ué, mas eu tô pronta para fazer isso, né? É isso que eu busquei aqui. E aí eu devolvi a pergunta: Você tá pronta? Se hoje você largar do seu marido, você dá conta de tudo isso aqui, que tá esse gap que tem aqui? Não. Então, o que é que você precisa fazer de ação agora para que você consiga chegar onde você quer? Porque chega um momento que pode ir aonde for, pode ir no padre, pode ir em qualquer lugar. Se a pessoa não se conscientizar, não ganhar consciência e também não agir, né, não chega onde quer, porque é um conjunto de coisas, né? No final, mesmo que eu tenha a visão, que eu tenha o conhecimento, que eu tenha qualquer coisa, primeiro é saber o que eu quero e depois onde é que eu estou e o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. Não tem escapatória, não tem milagre, né? Você pode desbloquear, a pessoa enxerga rápido e tal. Tá, mas para manifestar precisa ter ali uma ação, né? E essa ação depende de quem fazer o movimento. Eu? Não, é quem quer ter aquilo manifesto, né? O desejo manifesto. Raquel. Esse teu desejo manifesto fez-me lembrar uma professora minha que, que obrigava a fazer um exercício
que era o seguinte: nós tínhamos que imaginar quem éramos nós já sem o problema. Quem é essa pessoa? E começarmos a perceber, então, o que é que nós fazemos? Nós sem o problema. Então, quais são as nossas ações diárias? Epá, e ela dizia mesmo, é refinar o limite. Refinar. Até, por exemplo, se vocês imaginam que o que sustenta essa pessoa é ir ao ginásio 3, 4 vezes por semana, é ler 2 páginas por dia, refinem ao máximo, mas dentro daquilo que vocês já fazem e que vocês gostam. E o que é que ela defendia? Que era começar a implementar diariamente esses hábitos dessa pessoa sem o problema. E isto faz todo o sentido. Primeiro, porque quando tu começas a ter um tipo de hábitos diferente, tu vais mudar aqui a rede neural e vai-te afastar também da dinâmica do problema. Claro está que tu tens muito mais prática em viver o problema. E essa prática vai funcionar como um elástico e vai dizer assim: anda cá, vamos voltar aos velhos hábitos. E tu aí, lá está, vai surgir a dúvida: será que eu não consigo? Porquê é que eu sou assim? Porquê é que eu estou sempre a fazer isto? Lá está, começas a minar a autoridade interna. E o que é que ela dizia? Não há problema de falhar um dia. No outro dia vocês olham lá para o vosso esquema e o que é que conseguem fazer hoje? E vão fazendo. O que interessa, e ela era muito clara, sem culpas, sem nada. O que interessa é vocês perceberem que há ali aquele foco, há aquela imagem e vocês conseguirem bater, porque vocês começam a perceber que também conseguem fazer isso. E isso é uma escolha. Porque viver agarrado ao passado é uma escolha. Claro, consciente ou inconsciente, não é? Mas acaba por ser uma escolha. E aqui, de facto, eu acho que o que nós estamos a trazer hoje é começar a interrogar a própria dúvida. Que é quando fica, faço isto ou faço aquilo, deixa-me telefonar, olha o que é que tu achas? Amor, não, não é preciso. Começa a pensar, porque é que eu estou a ficar com esta dúvida? Eu tenho medo do quê? Até pode ser uma coisa simples. Achas que eu faço as batatas ou faço arroz? Porquê é que é preciso ir confirmar? Porque depois se calhar não quero comer o arroz. Tá Come respondido. menos, porque cada vez que há uma vontade, porque é assim, como há uma prática em ter a dúvida, há uma prática em ser agradável. E quando se é muito agradável para os outros, não se pode ser agradável para si mesmo. Não é compatível. Não é compatível. Isto pode parecer uma conversa muito, isso é muito egoísta. Questione-se a si, porque é que é egoísta? Quem é que o ensinou a avaliar que isto é assim tão egoísta? Porque se eu estou aqui a agradar o Zé Manel a toda a hora e, entretanto, começo a ficar com raiva do Zé Manel, então onde é que nós vamos? Chega um ponto que eu não posso ver o Zé Manel. E o Zé Manel nem percebe porquê, não é? Por isso, há aqui que termos esta questão de ter a sensibilidade. Qual é a minha necessidade de fazer este movimento para me esclarecer? O porquê? O que é que está a vir aqui? O que é que está? Tem que mudar que eu não aguento. Há tanta coisa para dizer, está a ver, mas nós já estamos aqui no tempo e eu Sim. tenho aqui algumas questões, eu tenho aqui muita coisa. Ana, como é que estás de tempo? Você acha que vai uns 10 minutos, assim? Sim, menos, menos. Tá bom. Tá Pode bom? sim, pode falar. Então vamos lá, aqui há algumas questões para começar a trabalhar essa dúvida. Se eu não tivesse medo, o que é que eu já teria decidido? Segunda questão: qual a decisão em que eu sinto um desejo que expande o meu corpo e que o contrai ao mesmo tempo? Terceira: se eu escolher aquilo que me traz dúvidas, qual é o pior cenário que pode acontecer? Pergunta seguinte: que culpa, vergonha ou solidão esta escolha ativa?
Outra pergunta: que memória é ativada em mim quando eu penso que, se escolher o que eu mais desejo, vou ser castigada de alguma forma? Há sempre às vezes aqui umas fantasias de punição. Agora, o que fazer quando se está perante as dúvidas? Ponto 1, recolher informação objetiva. Quando é a dúvida está ativa ou mental, a pessoa fica, só vai. Pedir esclarecimentos, não andar a assumir. Terceiro aspecto, se as dúvidas surgem por excesso de opções, faça lista para organizar. Deve procurar dar prioridade. Perceber nessa lista o que é realmente mais importante e partir daí. Habitue-se a fazer cortes na sua vida. Pratique, isto também é uma prática. Para priorizar, tem que começar a ver. Ai, tenho 10 marcas de arroz ali no armário. Porquê, amor? Porquê? Vamos priorizar. Qual é e realmente onde é que é o foco? Treinar-se nestas pequenas coisas. Em vez de dizer que está confuso ou na dúvida, pergunte-se que decisão está a evitar. Está a evitar decidir se fecha o ciclo e tem que fazer um luto? Tem que passar ali por um período complicado? Está a evitar decidir se assume outra forma de ser? E vem aí consequências, porque há quem não vai gostar, garantidamente. Outro aspecto, pergunte-se o que esta decisão ameaça em mim. Será que tem medo de ficar exposta e, portanto, depois já não se consegue esconder? Depois, no fim de já estar lá, no palco, já não há forma de fugir. Outro aspecto, se eu cobrar mais, deixe de ser acessível, isto para quem às vezes tem dificuldades aqui com o valor dos dinheiros, cobra, não cobra, enfim. Outro aspecto, a dúvida adora imaginar cenários. Escreva o que imagina. Eu vou falhar. Faz aquele cenário, um drama, depois as pessoas a comentarem. Faça também. Veja também se aparece o cenário. E se houver algo melhor. Eu uma vez recordo-me de uma pessoa que não conseguiu assentar em relacionamento porque fantasiava sempre que o homem ideal ia aparecer a seguir. Ok? Portanto, isto depois já para tudo, para todos os gostos. Outra questão, se eu tomar esta decisão, o que é que eu receio que os outros façam? Olhe para isto, com paciência, com amor, vai ter aqui muitas respostas e faça realmente um crivo. Se vale a pena ficar preso na dúvida ou não. E vai fazer os passos, vai, só vai. Um bocadinho, como dizia a minha professora, 1%. 1% chegou. É isso. Ana, não sei se Muito tens mais bom. alguma coisa a dizer. Nós hoje fomos para além de. Não, muito bom, tudo. É, Adorei as perguntas, muito bom. tá? E muito bom, sempre, né? A conversa sempre expande, vai para todos os lados e faz a gente conseguir entregar um tesouro aqui que espero que as pessoas estejam conseguindo olhar para isso e ajudar as pessoas, né? É isso, para irem fazendo conexões com a sua própria experiência e começarem a perceber onde é que elas próprias podem estar presas. Porque é assim, como se costuma dizer, a autocura está sempre na pessoa, não é? O processo de resolução está sempre na própria pessoa. Só que se convencer, se o seu programa estiver viciado em determinado funcionamento, você pode estar a entrar num caminho torto. Foi como aquele exemplo daquela cliente que eu falei. Estava ali com aquele vício de não, não, eu quero ir fazer o fechamento. É, E é isso, portanto, minha gente, tratem-se com amor. E não vamos passar destes 10 minutos da Ana. Ana, beijinho, até à próxima. E até beijo, à próxima. obrigada. Todos que nos ouvem. Tchau, tchau. Tchau.